todas as suas bases para defender aquilo. É nesse momento que você volta os seus olhos para o passado. É nesse momento que os evangelhos começam a pesquisar como é que a gente valida que Jesus é Jesus. Que Jesus, ele não era qualquer um, ele era o Messias. A gente acredita nisso. Como é que eu valido isso? Eu vou lá no Antigo Testamento. O que o Messias tinha que ter? Eu entendo que o Messias tinha que ter isso aqui. Aí tem a lista, né? Mateus faz a lista. O que o Messias tinha que ter? Tem que ter isso. E o evangelista vai escrevendo. Vai escrevendo por quê? Vai escrevendo por quê? Porque, de alguma forma, isso é o que legitimava aquele movimento. Quem é que vai construir muito essa ideia do sacrifício? É o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, para falar sobre o sacrifício, ele não usa nem o Novo Testamento, ele usa o Antigo Testamento. A quem importa a lógica do sacrifício, gente? Só o pessoal do Primeiro Testamento. Só o pessoal do Primeiro Testamento. Só aos judeus. Aos judeus importava a questão do sacrifício. Aquilo era importante. Aquela noção toda de que o perdão dos pecados vem pelo sangue derramado, que está escrito lá em 1 Pedro, é escrito por um judeu. E a gente não pode perder isso de vista. Então essa noção do sacrifício, ela é construída a partir de uma noção religiosa em que o sacrifício é central. Desde quando? Aí as pessoas vão lá e me dizem, segunda coisa, Gênesis, o texto de Abraão e Isaac, e o sacrifício em que Deus provém um cordeiro. Ótimo! É um excelente texto, se você quiser fazer essa conexão direta. Porém, em que momento esse texto é inserido dentro do livro de Gênesis? Porque o livro de Gênesis também não desceu do céu. Eita, Glória! É agora. É agora. O livro de Gênesis não desceu pronto. O livro de Gênesis é construído. E esse texto específico é construído num momento em que você está recentralizando a adoração dentro do templo e a partir do sacrifício. E o Sandro Galazzi, ele brinca dizendo que quem gosta de cordeiro são os profetas, não é Deus. Que não é Deus que come a carne. Quem é que come a carne, gente? Sacerdotes. A quem interessa esse sacrifício? A quem interessa esse tipo de religiosidade? Não é a Deus. E o contexto histórico em que esse texto é construído é justamente para justificar por que Israel não sacrifica crianças, mas sacrifica cordeiros. Por que Jesus se torna o cordeiro? A quem é importante que Jesus seja o cordeiro imolado pelo Pai? Não, e qual é o Deus que tem ira, que precisa de ter a ira aplacada? Também é uma pergunta a se fazer, né, Agnes? Porque eu não sei se esse Deus da ira é o nosso. E é uma coisa muito engraçada, porque na nossa narrativa e na própria boca de Jesus, você não vê Jesus falando sobre esse sacrifício para aplacar a ira de Deus. Isso não está na voz de Jesus. Isso não está na boca de Jesus sobre isso. Inclusive, Jesus ele trabalha outras lógicas, inclusive a lógica de dizer que ele veio para salvar, não para julgar. Então, a gente, corroborando muito com o que a Agnes está falando, às vezes, como quase tudo, nós temos assim síndrome de ausência de pertencimento, da gente não conhecer a nossa fé, a nossa espiritualidade e errar como os discípulos erraram, porque os discípulos erraram isso. O ministério de Jesus, a chamada de Jesus era o ministério de Estevão. O Estevão estava dizendo, rompe com isso aí. O Estevão estava falando sobre essa narrativa dos hebreus que está lá, mas a narrativa dos hebreus está lá justamente para desconstruir toda a religiosidade anterior. Estevão disse, nós temos que romper com isso aqui, esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é outra coisa. Tanto é que Paulo vai ver, e aí ele entende, aí ele parte a romper, então, com a lógica judaizante do Primeiro Testamento. Então, nós precisamos de entender de onde é a nossa fé. E só para fazer uma ressalva, no vídeo da Agnes anterior, como no vídeo agora, ela não está fazendo nenhum juízo de valor sobre o sacrifício, ela só está falando que o sacrifício é uma construção posterior. Se você vai fazer um juízo de valor, se isso é bom, se isso é ruim, se isso vale para você, assim, com todo respeito, problema é seu, irmã. Problema é... Não, e assim, e tá tudo bem você acreditar no sacrifício. Isso, ninguém tá falando que você não tem que acreditar. Quero até abrir aqui um parêntese só pra controlar. Eu sou a chata que controla o tempo, né, gente? Porque se deixar, a gente vai com Deus. Mas, acho muito boa essa questão toda que estão levantando. E, no fundo, às vezes dá uma sensação de que todo sacrifício só porque sacerdote gosta de churrasco e crente come muito.
no final das coisas tem sentido. Mas, enfim, a Shirley, no Instagram, fez uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com essa revelação, com essa teologia sacrificial que nos foi ensinada. Ela perguntou assim: o que seria estar em propósito? E estar em propósito tem relação com anegar algo? Como um castigo? Essa aqui eu quero já fazer uma abertura aqui nesse comentário, porque, gente, eu acho que a maior dificuldade da gente quando a gente sai das igrejas mais conservadoras nesse sentido é entender que a nossa espiritualidade é para uma vida abundante. A partir do momento que Jesus negou a si mesmo, ovelha muda, foi sacrificado, parece que todo o sentido da nossa espiritualidade é o sofrimento, e não essa vida em abundância. Parece que o sentido do evangelho é a tristeza, é a dor, é a contrição, é a opressão, é a aniquilação de si, quando na verdade a gente está falando de um Deus que apresentou o amor como o mandamento principal para as pessoas. E aí eu queria que vocês comentassem, gente, como que isso está atrelado também com essa lógica, né, de achar que Cristo de fato foi esse cordeiro aí, puro, santo, imolado e etc. Opa, tem uma coisa muito bonita do Rubem Alves, que o Rubem Alves ele vai falar, respondendo, pensando a pergunta a partir do final, que ele vai falar sobre por que é que a nossa fé ela precisa ser essa fé do sacrifício. E ele fala isso, talvez a palavra propósito aqui que a Shirley usou, muitas vezes na nossa igreja a gente aprendeu que era isso, que era o jejum que você faz, você está num propósito, você vai... O que você vai abnegar? E o Rubem Alves tinha uma maneira bonita de dizer... Assim, por que você não faz uma coisa que você gosta pra Deus? Você precisa sempre de fazer uma coisa que você não gosta. Tipo, você adora chocolate. Eu não vou entrar no propósito, não vou comer chocolate. Rubem Alves falava, não, por que você não faz um propósito de comer chocolate todos os dias pra Deus? É fácil, você vai ficar do meu tamanho, né? Eu faço esse propósito a vida inteira. Mas sobre a questão do nosso prazer ser sempre castrado, o Rubem Alves vai dizendo pra nós sobre isso, que Deus não é esse que espera de nós esse sacrifício, como o próprio texto bíblico diz, mas sobre a perspectiva da gente entender esse Deus que gostaria que a gente dedicasse uma poesia pra ele, uma música bonita pra ele. É uma inversão de lógica. Essa inversão de lógica, ela é tão absurda que quando eu falo isso, com certeza na sua cabeça, em algum lugar, tá falando assim, não, mas aí isso não vale. Deus não me responde. Como se as chicotadas que você dá em si mesmo alegrassem esse Deus e Deus agisse, então, a partir da lógica do seu martírio. E, de fato, Deus pediu para que a gente fosse martírio, a palavra testemunho vem disso, mas não esse martírio de acaba com a sua vida, acaba com o prazer. Não, o martírio de levar até as últimas consequências a proposta. E a proposta de Jesus era vida ampla, vida extrema, vida digna, vida abundante. Então é muito diferente, né? E essa coisa desse martírio, que vem muito de Paulo. As pessoas já sabem que eu sou meio inimiga de Paulo, né? Mas é ele que inventa essa coisa de, eu esmurro meu próprio corpo. Gente, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho para a festa não parar. Então, assim, Jesus é um Deus da alegria. Uma divindade que está presente nas coisas mais cotidianas, mais corriqueiras, mais banais, como uma festa. Sim, com certeza. E nós, a gente pode ser até uma boa, velho, a gente fazer um vídeo, uma live, uma hora, Agnes, mostrando Jesus versus Paulo, né? Não, acho que ia ser maravilhoso. Maravilhoso. De apresentar o cristianismo que o Paulo construiu, que os romanos abraçaram, e a gente pensar a perspectiva de Jesus, aí você decide com quem que você curte. Não, inclusive lá no vídeo da Trindade a gente conversa um pouco sobre isso, né, que toda essa questão da religião institucionalizada não é de Jesus, é de Paulo. Paulo que criou o cristianismo, Jesus não era cristão, a gente conversou isso várias vezes, mas aqui eu queria também trazer um comentário da Shirley, principalmente aqui para mulheres, tá, gente? A gente tá acostumada a entender a nossa fé, a nossa experiência de fé enquanto mulheres é uma fé castradora. Então, tudo que é da nossa natureza, que foi abençoada, que foi divinamente inspirada, a gente começa a entender como uma pedra de tropeço, como se fosse um caminho de pecado. Então, dentro disso também está a nossa sexualidade, dentro disso também está a nossa liberdade, a nossa subjetividade.